Então seja bem-vindo a mais uma edição do Think Tank. O Think Tank, como sabe, é um programa criado aqui no canal Acordo do Dinheiro para você poder ficar com a análise de Joaquim Aguiar e de Jorge Marrão à semana que passou, semana política e semana económica. Antes de irmos ao programa desta semana, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que ainda tem ajuda à produção, no caso deste programa, do Grupo Sendis Alidata. Agora sim, o que é que vamos tratar esta semana? Olhe, a entrevista do Sr. Primeiro-Ministro à revista Visão. E vamos olhar para várias perspectivas. O conteúdo da entrevista, o tom e o que está por trás do evidente desassossego de António Costa. Joaquim Aguiar, leu a entrevista? O que é que achou? E meditei sobre a entrevista. Então vamos a isso. Porque penso que a entrevista é mais importante como sintoma do que como informação objetiva. Inteiramente de acordo. Bom, e que também mostra uma outra coisa, é que para podermos comentar posições que estão no centro do sistema político, isto é, posições que têm como particularidade usar os extremos para justificar a sua moderação, para comentar este tipo de posição de charneira, não se pode olhar apenas para o curto prazo. É preciso integrar essas declarações numa perspectiva mais longa. Por exemplo, neste caso desta entrevista, um dos pontos interessantes é nós viramos a página da estagnação, quando aqui há uns anos era virar a página da austeridade. Ora, o que é que significa, o que é que nos diz esta mudança da retórica da crítica da austeridade para o reconhecimento da estagnação? É a autojustificação daquilo que se fez entre virar a página da austeridade e o que é agora apresentado como virar a página da estagnação. É que nem se alterou a austeridade, que continuou sob a forma de cargas fiscais e de cativação das verbas aprovadas no orçamento e depois não executadas na gestão do dia-a-dia, mas também, ao falar da estagnação nestes termos, também se está a reconhecer que a estagnação continua e que não foi alterada. Portanto, é um discurso falso nos seus próprios termos, mas isto não se detecta se só olharmos para a situação presente. É preciso recordar o que é que foram as posições anteriores para depois perceber como é que se chegou aqui. Ora, chega-se aqui também por uma outra via que é contemporânea desta, que é o esclarecimento por parte das entidades judiciais sobre o que é a acusação a um ministro da Economia e às suas relações com o primeiro-ministro da altura e com grupos empresariais também dessa época. Isso contribui para explicar a estagnação, mas também obriga a olhar para essas circunstâncias numa perspectiva mais longa, que é o que é que aconteceu às posições de capital nas empresas portuguesas, depois do processo de nacionalizações e o que é que foi preciso fazer para recuperar posições empresariais com capacidade de investimento. Ora, são estes passados que ficam escondidos quando apenas falamos da bolha mediática da atualidade. Porque na bolha mediática da atualidade não há espaço para tratar estas questões que vêm do passado. Mas Joaquim, porque é que nas várias entrevistas que já vimos fazer ao Dr. António Costa, os jornalistas não levantam estas questões?
que o Joaquim sistematicamente fala aqui. O jornalista não levanta esta questão porque os jornalistas são eles próprios fatores e produto da bolha mediática e, portanto, só tratam a última curva. Esquecem-se do que é que foram as várias curvas que já se tiveram de fazer, mais as várias ocasiões em que os corredores vão à boxe para mudar os pneus, que são as eleições. Já mudamos de pneus várias vezes, mas continua-se a discutir apenas a última curva. Ora, porque é que isto é importante? Por exemplo, agora com as comparações com a Roménia, quando as taxas de crescimento não são favoráveis a Portugal, trata-se de mudar o registro e fazer a comparação com a qualidade de vida. E, de facto, a temperatura é mais agradável em Portugal do que na Roménia, em praticamente todas as estações do ano, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, isto é, pode crescer a economia ao mesmo tempo que tem boas condições de vida, mas o facto de se mudar o registro em função das circunstâncias, e tanto muda o Primeiro-Ministro como muda o Presidente, faz recordar um sketch televisivo dos anos 70, que era o Senhor Feliz e o Senhor Contente. Hermano José e Ivone Silva. Ora bom, o Senhor Feliz e o Senhor Contente é... Nicolau Breiner. Nicolau Breiner? Pois era, o Nicolau Breiner e o Hermano José, sim. O Senhor Feliz e o Senhor Contente é digamos, a simbologia da nossa vida política. Joaquim, eu já vou voltar a isso, deixa-me ouvir aqui a opinião do Jorge. Jorge, o que é que achaste da entrevista? Eu tenho aqui, separei as duas questões do conteúdo e do tom e depois vamos ao desassossego. O que é que tu achaste do conteúdo e o que é que achaste do tom? Eu julgo que a entrevista é muito útil para nós analisarmos as duas, se quisermos, facetas de António Costa, a personalidade e o homem político. Relativamente à personalidade, o que nós podemos observar na entrevista é que ele tem uma mente perversa e malévola. É uma mente perversa e malévola porque a forma como ele se dirige aos adversários é de uma... eu diria que é de arrogância, mas eu acho que é tudo, se quisermos, na minha interpretação, de uma certa insegurança e de um complexo social muito forte. E o complexo social de António Costa fica revelado na entrevista quando ele ataca os seguidores da Iniciativa Liberal, dizendo que eles guincham perante, no fundo, o vociferar de André Ventura e que são os queques. Ou seja, aquilo que constitucionalmente nós temos, que é ninguém pode ser discriminado em relação à raça, ao sexo, à condição social, às suas origens, António Costa traz para cima da mesa. E não o traz de forma... É uma forma política, mas ao mesmo tempo é uma forma pessoal. Há ali um ressentimento relativamente a um setor da sociedade que lhe interessa ter, porque é a maneira de se tornar popular. Mas não chega lá. Mas não chega lá. E, portanto, isso é a parte que se nota da pessoa que a mim, em que já tínhamos analisado a personalidade de uma arrogância permanente, que eu acho que tem muito a ver com a sua insegurança, na minha opinião, e que depois vem para cima da mesa no discurso político. E isto é importante nós percebermos que se nós estivéssemos numa época, porque esta entrevista nós temos que ver para alguém que se diz grande defensor dos valores de Abril. Nós estivéssemos numa época em que os militares tinham voz, em que havia o PC na rua, em que havia, no fundo, uma democracia frágil, isto são guerras não civis, mas são guerras de natureza social, de classe social, que ele estaria a introduzir. Hoje a sociedade, obviamente, está resignada, adormecida, e nada disso afeta, a não ser, obviamente, os comentadores à direita que estão preocupados com isso e que comentam as palavras de António Costa. Mas se nós estivéssemos numa época diferente, estas palavras tinham outro significado.
E, portanto, por isso é que eu acho que ele faz uma afirmação que eu acho que é perversa, é malévola e é muito mal intencionada. E, portanto, nós não podemos deixar passar isto por uma razão simples, porque se trata de um Primeiro-Ministro de Portugal com uma maioria absoluta e que tem um longo trajeto político, como ele diz, de muito longo prazo. E essa é a parte interessante. O Joaquim diz que meditou sobre a entrevista, eu quase que rezei. Porque entre o meditar e o rezar, porque é que eu rezei? Porque comecei a observar e digo, mas espera aí, o que é que está de errado nesta entrevista? E tentei ir fundo e tentar perceber o que é que está errado nesta entrevista. Então vamos a coisas concretas para nós percebermos. Sobre o salário mínimo, António Costa diz que tem um aumento brutal e se nós olharmos o salário mínimo desde Cavaco Silva, todos os primeiros-ministros em geral fizeram um aumento de acordo com a inflação um bocadinho mais. Tirando o Passos Coelho na altura da Troika. Tirando o Passos Coelho na altura da Troika, que foi a altura em que isso teve que andar para trás. Mas António Costa, e os jornalistas também não fizeram esse trabalho, não fizeram a pergunta-chave. Quanto é que representava o salário mínimo nesses governos, relativamente aos salários médios? E quanto é que representava, quanta percentagem da população que tinha salário mínimo? Nós estamos a falar numa percentagem de população de 4% na altura de Cavaco Silva. 4%? E agora de 22%. É verdade, mais, 22, 23%. Portanto, ele mas não 4% diz... 4% no tempo de Cavaco, olha que nem eu me lembrava disso. Pronto, são 4%. Estamos a ver, salário mínimo, a lei do salário mínimo aplicada aos trabalhadores em Portugal era 4% dos trabalhadores que estavam sujeitos a isso. Agora são 22%. É a grande omissão da entrevista sobre o salário mínimo. Depois fala numa coisa interessante que é a sua capacidade de diálogo e nunca se refere ao Parlamento. A capacidade de diálogo são as tais forças, o Conselho de Concertação Social, a Associação de Municípios, aquilo que no fundo António Costa quer manipular porque no Parlamento já tem a maioria. Ou seja, no Parlamento ele não precisa do diálogo, precisa de um diálogo do outro lado. E faz esse diálogo para ir na tal política perversa, que é fazer com que no fundo, essas instituições aceitem aquela política do PS que é basicamente redistributiva. Portanto, eu julgo que a entrevista, do ponto de vista político, tem algumas, vamos lá ver, tem omissões gravíssimas. É desonesto intelectualmente quando diz que agora as exportações são 50%. E não diz qual é que era quando saímos no tempo do engenheiro Sócrates, que o PS não conseguiu resolver e que foi a Troika com Passos Coelho que resolveram. Passou de 27% para 41% no tempo da Troika. Não diz que no acordo de rendimentos, quando ele liga aos salários à produtividade, que foi exatamente isso que a Troika nos obrigou a fazer e que agora diz que vai fazer. E depois fala no acordo de concertação social como se aquilo fosse matéria escrita na pedra. Sim. Que vai acontecer. Ora, nós sabemos que não vai acontecer, provavelmente. Porquê? Pela questão da produtividade. Uma frase perversa dele interessante é que um Primeiro-Ministro que não consegue aumentar os funcionários públicos nem as pensões sabe que está a perda de poder de compra, que é mais ou menos omitido durante toda a entrevista, vem dizer que o que é preciso é que as empresas atraiam o talento e que aumentem para produtos de valor acrescentado. Eu sou às empresas e ao Sr. Primeiro-Ministro, venha para cá, para Presidente das empresas, quando o senhor entender, quando tiver folga aí de Primeiro-Ministro, venha para cá e faça isso. E você vai ver que com o regime regulatório e político e económico que você impõe, e fiscal, isso não é possível. Portanto, ele faz de uma habilidade fantástica. Parece que não tem nada a ver com o que se passa com a produtividade das empresas. Mas, Jorge, não é uma novidade que ainda neste fim de semana no Congresso da Juventude Socialista ele teve o desplante de vir falar dos jovens qualificados que não se podem perder e temos que criar condições para eles ficarem em Portugal quando os jovens estão todos a sair de Portugal. E acentuou-se essa saída de jovens de Portugal, sobretudo durante os 7 anos em que ele foi Primeiro-Ministro. Portanto, ele tem uma lata descomunal. Os jornalistas não fazem uma pergunta-chave, que é, ele fala não sei quantas vezes do IRS e não são capazes de fazer a pergunta, mas então de onde é que vem a receita do Estado? Se nós estamos a cumprir déficits, então de onde é que vem a receita do Estado? Tem que vir de algum imposto. Não se falou nos impostos indiretos. Portanto, é uma entrevista que, não sei se o Joaquim iria nesse sentido, mas eu ia talvez de forma diferente.
é uma entrevista em que ele quer esvaziar a bolha mediática. Ele está acossado, ou seja, contrariamente ao que ele diz, é uma entrevista em que ele tem que sair do palácio para vir tentar baixar a bolha mediática. Mas a bolha mediática não vai baixar. Aliás, faz um paralelismo sobre a questão da familiaridade e da independência, invocando o nome do irmão como diretor do Expresso. Agora, vejamos isto aplicado ao mundo das empresas, às câmaras, às instituições, que era, afinal não é mau, nós temos familiares, ou seja, não há nenhum conflito de interesses, parece que tudo vamos lá ver, tudo tem a ver com a competência e com a capacidade individual, ou seja, é um primeiro-ministro que protege a família, no sentido, não obviamente familiar a pessoa, mas protege a sua família ideológica levado ao extremo. Recusa-se a explicar todos os casos da bolha mediática. Mas ele está a dar entrevista porque houve os casos, porque se não houvesse, não havia entrevista nenhuma. Foi quase uma autoexplicação, quase uma desculpa. Foi uma autoexplicação. E depois salta, faz este panorama todo e depois nós dizemos assim, mas afinal, em que país é que vive o Primeiro-Ministro? Ninguém está a perder poder de compra. Então nós crescemos 10,8%, há algum problema? Omite que crescemos 8% no ano. Mas Jorge, mas não achas que aí houve algum déficit inquisitorial por parte dos jornalistas? Claramente. Nessas questões. Vamos lá ver. Nós agora estamos a assistir a uma coisa com o Twitter. Eu estava a pensar nesta entrevista e estava a pensar as últimas notícias do Twitter e agora parece que se vem revelar que afinal até o próprio governo americano pagou para haver censura dentro dos órgãos de comunicação social. Nós hoje temos uma relação entre a política e a comunicação social que não conseguimos interpretar bem. Porque quem está fora não percebe como é que o jornalista não vai buscar factos históricos, não é mais, se quisermos, agressivo relativamente àquilo que está a ser dito e deixa o Primeiro-Ministro espraiar, aliás, as respostas são... em roda livre. A roda livre. E, portanto, é uma entrevista oportunista, é de ocasião. É uma espécie de uma... Quase que dá a sensação que está ali a ser feito para... já agora, antes de me insultarem, quase que dá a sensação que é feita para ele se explicar. Não, mas é quase eu diria que não é uma conversa em família do Marcelo Caetano, mas poderia ser. Ou seja, se o Primeiro-Ministro pedir um tempo de antena para fazer uma conversa em família com o Marcelo Caetano a explicar que o regime era bom, era uma coisa que poderia fazer, que não havia problema nenhum. Depois, uma outra coisa que eu queria alertar. Quando faz a comparação da Roménia com os outros países, a pergunta é porque é que ele rejeita a comparação com a Irlanda. Quer comparar com a Alemanha, com a França e com a Itália. Que se quiser comparar em termos de PIB per capita, fica logo a perder. Mas não quer comparar com a Irlanda, então atira aos romenos para quê? Para vir falar na mortalidade infantil e no abandono escolar. Nas questões sociais. E eu penso assim, mas isto é a mistificação levada ao extremo. Ou seja, é um Primeiro-Ministro que foge às suas responsabilidades da condução dos destinos estratégicos do país para vir explicar que é um bom controlador um bom controlador do déficit e da dívida. Porque sabe que é isso que o mantém no poder. Sim. Grande conclusão que nós tiramos. Quem mantém no poder António Costa são os credores. Porque a partir do momento em que o PS meteu na cabeça que cumprir o déficit e tentar controlar também a exposição à dívida, que não tem problema com o exterior. E isso o que é que faz a sociedade? Faz a sociedade adormecer. Porquê? Porque a sociedade vai viver outra vez do orçamento de Estado que é redistributivo. Reparem, a entrevista como um todo é a administração pública, os funcionários públicos, o SNS, e a gente olha e diz assim, mas até os outros portugueses, onde é que eles estão? Estamos no IRS. O IRS para quê? Para os jovens que ele sabe que estão a fugir porque não têm país. Quase que dá para os pensionistas perdem poder de compra, ninguém diz nada. Portanto, eu olhei para a entrevista e digo assim, esta entrevista, o Joaquim disse, é um sintoma, e eu aí estou plenamente de acordo, é um sintoma de que sabe que o problema é muito maior do que está ali espelhado. Depois a expressão habituem-se. Eu tentei perceber porque é que ele utiliza esta expressão habituem-se.
porque, na minha opinião, não tem nenhuma informação privilegiada. O habituem-se é vários recados. Primeiro, há um habituem-se a, provavelmente, algumas pessoas dentro do PS que estão também já descontentes com o que António Costa está a fazer. E vem dizer que se habituem. Depois pode ter tido pressões do professor Marcelo Caetano, ou Marcelo Rebelo de Sousa, para explicar, afinal, se vai ou não para a Europa, qual é a sua ideia. Então, habituem-se que vamos estar 4 anos. E depois habituem-se para a oposição, é a arrogância que advém da maioria absoluta. Portanto, o habituem-se tem muitos significados e, portanto, eu acho que é uma expressão quase espontânea. Mas tu estás mais virado para interpretar o habituem-se virando a ação para dentro do Partido Socialista ou para fora? Eu julgo que ele tem que fazer para os dois lados, porque o país, a partir do momento em que António Costa deu a ideia que poderia não cumprir o mandato, depois só queria falar num tema que acho que é um tema muito relevante, para não me esquecer. Criou uma tensão interna, porque obviamente os sucessores começaram-se a posicionar. Sim. E ao mesmo tempo deu um sinal à oposição que é agora de nós organizarmos, porque o PS pode-lhe acontecer vir a mudar de líder e nós vamos ter uma oportunidade com mudança da liderança. Portanto, acho que é as duas. Sobre o Chega, muito importante a questão do Chega. A forma como António Costa apresenta é de uma forma habilidosa, fantástica. Diz mais ou menos assim: a direita democrática ainda não fez, no fundo, uma linha vermelha com o Chega. E a pergunta que o jornalista tinha de fazer imediatamente: e o senhor fez com o Partido Comunista, que nunca foi democrático e que foi obrigado a aceitar a democracia porque os militares o obrigaram a que isso acontecesse? E depois faz o processo inverso, que é: parece que a política em Portugal só pode existir se o PS ditar com quem é que a direita se pode juntar. Mas esse é o objetivo dele. Não, mas a pergunta é: mas somos nós? Não, o PSD é que é o responsável por isso, porque nós já nos demarcamos do PS. Quando nós sabemos que houve negociações em que também orçamentais, quando não havia maioria, em que também foi falado com o Chega. Portanto, eu diria que esse cinismo, essa hipocrisia política vai dar resultado, nesse sentido em que a direita vacila sobre o que é que tem para fazer, sim, ou não definiu o que é fazer. Por outro lado, ao dizer que os militantes, ou os deputados e os membros da IEL guincham, significa que ele começa a estar preocupado com o papel que a Iniciativa Liberal está a ter e que pode vir a ter num eventual acordo com o PSD. Portanto, há aqui, eu diria que a entrevista contrária é uma entrevista de arrogância, sem dúvida nenhuma, mas é uma entrevista que revela que alguém sai da toca, no fundo quem gosta de caça sabe isso, o coelho saiu da toca para vir dizer qualquer coisa. Eu não sei se a bolha mediática reduziu, suspeito que vem aí mais episódios relativamente ao Primeiro-Ministro. Joaquim, voltando a si, o Joaquim há bocado estava a regressar ao passado, mas gostava de tentar perceber, em sua opinião, o que é que justifica o conteúdo, portanto, aquilo que o Primeiro-Ministro diz durante a entrevista toda e, sobretudo, o tom, porque eu não me lembro de ouvir nenhum Primeiro-Ministro em democracia, pelo menos, para trás não consigo ir porque não tinha dado para isso, mas não me lembro de nenhum Primeiro-Ministro a falar daquela maneira sobre um partido que foi eleito para o Parlamento. Oh, Camilo, aquilo que o Primeiro-Ministro ilustrou foi a propriedade do centrismo. O centrismo é a bissetriz em relação aos extremos. E, portanto, definem-se os extremos e o centrista escolhe a seguir o que é a sua posição. Okay. A sua posição não é nem em função do futuro, nem em função do passado, não é em função de um projeto. A sua posição é em função dos outros, porque são os outros que lhes oferecem o espaço. E, de facto, este Primeiro-Ministro, António Costa, é o produto
das direções do PSD e das direções do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Foram eles que produziram este António Costa. E tanto produziram o António Costa quando lhe inventaram uma vitória em 2015, perde as eleições, mas ganha o poder porque lhe oferecem a plataforma que lhe permite governar, ou mais exatamente, que lhe permite impedir que o PSD governe, mas, para além dessa ajuda dos outros, é ainda a existência dos outros que justifica esta maioria absoluta que o PS obteve. Porque o PS obtém esta maioria absoluta depois de poder culpabilizar os outros pela crise política da rejeição de um orçamento. Ora bom, isto significa que é um sempre em pé. O sempre em pé, aqueles bonecos cujo centro de gravidade é tão baixo, que por mais pancada que apanhe, está sempre em pé. Ora, um governante, um dirigente político, não pode ter o centro de gravidade em baixo. Tem de estar orientado para o futuro. Portanto, tem que ter uma força interior que o afaste do baixo e o ponha no alto. E o Joaquim não se apercebe desse futuro e do que vem a seguir durante a entrevista, porque a entrevista é essencialmente sobre o passado. Não só sobre o passado, mas sobre a sobrevivência. Exato. Vindo do passado para o presente. E tudo é justificado em função disso e não em função de um debate de ideias. Porque, por exemplo, outros membros do Partido Socialista, quando encontram o problema do Chega, não deixam de referir o erro do Mitterrand quando decidiu apoiar a Frente Nacional. Portanto, esses estão conscientes desse problema. Ora, é impossível que o Primeiro-Ministro António Costa não tenha acompanhado esse problema. Como não é possível que membros do Partido Socialista ignorem o que é que foi o papel de Mário Soares ao delimitar as zonas de entendimento que o PS aceitava. Foi o PS que criou a barreira que colocou fora da área da governação o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Porque, na visão do Dr. Mário Soares, e que, aliás, fez um bloco central com o Mota Pinto, na visão do Dr. Mário Soares, a governação ao centro significava necessariamente bloquear os extremos na área da governação, não os deixar entrar para a área da governação. Claro que isso significava que havia maior conflitualidade na rua, designadamente a conflitualidade sindical. Como também podia significar maior conflitualidade nos meios militares. Mas era preciso correr esse risco para assumir uma condução política com civis e moderada. Foi isso o que constituiu a mensagem política de Mário Soares. Compara-se com António Costa. Não, o António Costa a única coisa que quer é preservar a dominação socialista como partido de charneira, como partido centrista. Há lá a Primeira República. A Primeira República e por razões idênticas, isto é por se colocar no centro que pode usar os extremos para se reforçar a ele próprio. Ô Joaquim, mas há aqui um momento diferente desta vez. Nós já tínhamos ouvido António Costa zangado
irritado, a perder as estribeiras no Parlamento. Aliás, ele há uns 6 meses, esta parte, parece que anda muito assossegado. Mas o que nunca tínhamos visto era a reação que estamos a ver agora dentro do Partido Socialista. Porquê? Porque há uma... No interior das concepções socialistas, há uma rejeição instintiva contra os bonapartistas, contra os imperadores, contra os solitários que assumem de tal modo o poder que se tornam os distribuidores únicos internos. Ora, o Partido Socialista é por natureza pluralista. Tem várias correntes e sempre terá várias correntes. Historicamente é um partido de convergência de correntes. Como em parte também foi o Partido Social Democrata, quer com Sá Carneiro, quer com Cavaco Silva, mas que deixou de ser justamente porque o único partido internamente pluralista que continua a existir é o Partido Socialista. Ora, o Partido Socialista reagirá sempre contra os bonapartistas, contra aqueles que se afirmam como poder pessoal. Mas, Joaquim, o António Costa já se tinha revelado várias vezes com esse sentido de bonapartista, mas nunca tivemos uma reação do partido como agora. Quer dizer que ele pisou o risco? Porque há um efeito de confirmação que o tempo oferece. Pois. Isto é, quanto mais se repete uma determinada atitude, mais ela se pega ao protagonista. E, portanto, a partir de uma determinada altura, já não é possível mudar de pele, não é possível mudar de cara. E tem mesmo de continuar a ser isso. Jorge, esta reação que nós vimos no PS, e não é só deputados, estou a pensar, por exemplo, na Alexandra Leitão, estou a pensar no Sérgio Sousa Pinto, no Pedro Cisa Vieira, publicamente condenaram a forma como o Primeiro-Ministro se dirigiu durante aquela entrevista. A pergunta é semelhante à do Joaquim. Porquê é que agora estamos a ver esta reação quando no passado toda esta malta esteve calada quando o Primeiro-Ministro tinha tiradas já de algum autoritarismo? É o princípio do declínio e, portanto, as posições todos estão-se a ajustar é o que me cheira também. Para o declínio. Mas eu gostava de voltar à leitura do António Costa numa lógica política. Ele revela na entrevista ser muito mais fraco que António Guterres e José Sócrates. Porquê? Em que aspecto? Porque as grandes conquistas que ele traz para cima da mesa foram ideias de Guterres ou de José Sócrates. O que António Costa é um grande administrador do poder e do status quo. É um copiador. Não é só um copiador, é um grande administrador da situação atual. Mas não é uma pessoa com capacidade de liderar. Porque não há uma única ideia estratégica para Portugal naquela entrevista. Pois. Zero. Quando diz fico muito contente com a taxa de abandono escolar, eu começo a pensar e digo assim, mas isto faz-me lembrar outra vez o Muro de Berlim, em que era o sucesso escolar, era a escolaridade daquela gente toda e todos tinham um nível de rendimento pior que os outros, que é o que nos está a acontecer a nós. E, portanto, eu diria que vê-se que é uma personalidade segunda em relação ao Guterres e José Sócrates, que realmente tiveram ímpeto para fazer coisas, nota-se isso, notou-se, obviamente, durante os seus mandatos. No caso de António Costa não é nada disso, é uma espécie de um administrador. E depois é caricato, quando a jornalista lhe pergunta sobre o PRR e que ele quer transparência sobre as verbas, quando toda a bolha mediática só está ligada à falta de transparência de todas as pessoas que ele convidou para fazerem parte do governo. Portanto, é esta capacidade equilibrista de António Costa que fascina. Porquê? Porque nós estamos a ver a entrevista e de repente digo, mas será que o que é que está errado aqui nesta entrevista? E temos às vezes dificuldade de encontrar, porque ele tem essa capacidade para transmitir. Eu digo assim, mas então está agora a explicar o atraso do PRR com a transparência, quando a bolha mediática foi criada, porque ele não tinha transparência em todos os processos e teve que ser a comunicação social
a denunciar tudo aquilo para que essas pessoas recuassem. Isso realmente é um dom e uma capacidade que nós temos que louvar e elogiar. É aí que ele é bom. Mas depois eu queria falar num outro tema que é... há uma frase que eu acho que é também interessante, é porque é que nós não percebemos, uma sobre as mudanças estruturais na direita. Ele diz o seguinte: as mudanças estruturais na direita o que basicamente querem destruir a segurança no trabalho. Eu lembrei-me logo, não sei se está a referir à TAP e ao que fizeram nos últimos tempos, em que cortaram os salários. E aos precários não, e aos precários que neste momento estão acima do nível da Troika e também aos recibos verdes que estão no Estado. A direita não governa desde 2015, só que a gente se lembra, e governou até 2015 por causa do José Sócrates e do que ele nos trouxe. Depois diz outra que era uma redução brutal dos impostos sobre os ricos. E a do PS é um aumento brutal dos impostos sobre a classe média. Portanto, só para nós percebermos os chavões que ele usa, que depois, na substância, mas é um bocado irrelevante, porque o que você está a fazer é a destruição da classe média. Porque você não quer a redução dos impostos sobre os ricos. Mas então, como é que está a cumprir os déficits? Ou quer um imposto salvaguardado. E depois achei fantástica, que é o resgate dos fundos privados da senhora Truss demonstra a falência das políticas liberais. E eu pensei assim, mas então o dinheiro que os portugueses puseram nos bancos é a falência de que políticas? É a falência de alguma política liberal? É uma falência do governo socialista de José Sócrates. Pedro Passos Coelho não pôs €1. E António Costa vem falar sobre um primeiro-ministro que é primeiro-ministro de 45 dias para explicar que a direita não faz reformas estruturais. E aí eu acho que tens razão, o jornalismo foi mau. Porque é óbvio que se alguém está a discutir política e está a dizer, mas as mudanças estruturais da direita, e se fala num primeiro-ministro britânico de 45 dias e se omite o resgate que fomos sujeitos de 79 mil milhões. Mas aí, Jorge, isso é o trabalho dos jornalistas que foi péssimo. Aí foi péssimo. Não, mas é que eu fiquei impressionado, mas espera aí, mas porquê isto? E eu acho que uma outra coisa que pode ter acontecido, e que é um bocadinho, diria, se calhar, excessivo eu dizer isto, ele já amedrontou vários jornalistas, António Costa. Mas eu acho que esse Jorge, mas a função de jornalista, nós somos uma profissão mas de sindicância, não é? Nós temos a obrigação de questionar. Portanto, se estamos nesta profissão, mas, ou temos Camilo, coragem, há uma coisa temos. que os jornalistas têm que perceber. Quem se mete com o PS leva e chegou à comunicação social. É verdade. Uma coisa é quem se mete com o PS estar ligado ao setor económico, ao setor político, ao setor das instituições Jorge, e das universidades. Mas ninguém se mete com o think tank, não é? Nós estamos aqui bem, a dizer, bem, nós estamos aqui a falar e já estamos a falar há 4 anos, não é? E não sim. temos medo de António Costa. Não, certo, mas o que eu quero dizer é a comunicação social tem que fazer essa reflexão, porque é mau para a democracia isto. É. Porque, vamos lá ver, ninguém contesta a legitimidade de António Costa para governar. Claro. Ninguém contesta isso. Não é esse o ponto. Mas contestamos a sua forma de governação, porque ela está-se a tornar absolutista no mau sentido da palavra. Sobre a ditadura democrática, e o Joaquim ainda bem que lembrou Mário Soares. A última pessoa em Portugal que tem moral para explicar uma cerca em relação ao Chega é António Costa. Porque Mário Soares fez a barreira relativamente à extrema-esquerda e à esquerda não democrática. Não é o caso do Chega, que não tem nenhuma história. O Chega não tem história política em Portugal. É um partido de protesto nascido daquilo que nós sabemos, da insatisfação geral criada na sociedade nos últimos anos pela Troika e pelo PS. Que honra seja feita, nós não temos nenhum ato político do Chega tendente a controlar Portugal e tornar Portugal uma república totalitarista. Não temos nada disso, não é? Sim, mas o Chega está ligado a movimentos nacionalistas e, enfim, movimentos... Isso depois poderíamos discutir. O que eu quero dizer é que, quando Mário Soares fez a linha vermelha, fez a linha vermelha e custou muito ao PS e custou muito ao Partido Comunista, mas salvou-se a democracia. Quando António Costa fez o que fez com o Partido Comunista e com o Bloco, é óbvio que hoje tem
um cocktail na democracia. Porque é a última pessoa que pode vir falar sobre isso. Não tem sequer estofo moral, nem superioridade moral para o fazer. Porque ele abandonou. Ou então diz, não, o Partido Comunista comigo é um partido democrático. Sim, senhora, mas também isso terá o Chega, é um partido do arco constitucional. Todos os partidos que estão no Parlamento são do arco constitucional. Mas Mário Soares recusou fazer um acordo do partido, do arco constitucional e que estivesse no Parlamento. Portanto, eu julgo que a entrevista é uma entrevista fantástica para nós percebermos o que é realmente António Costa e que se está a revelar mais no fim do seu mandato. Uma outra leitura que se pode fazer da entrevista, e foi uma pergunta que me fiz a mim mesmo, não quando estava a meditar, mas quando estava a rezar, que é, porque é que António Costa teve tanto tempo calado? Tanto tempo calado, houve alguns... O que quer dizer com tanto tempo calado? Houve muitos temas, este tema do Qatar e da seleção, e os temas todos da bolha mediática, que é interessante ver o paralelismo com Cavaco Silva. Para explicar que quer trabalhar, utiliza a expressão de Cavaco Silva, que foi a expressão mais atacada do professor Cavaco Silva. Deixem-me trabalhar. Está exato, é interessante ver, as maiorias absolutas vão lá todas dar, queriam todas este fenómeno. Ele utiliza exatamente a mesma expressão do professor Cavaco Silva e, de repente, de uma forma, enfim, eu diria capciosa, mas interessante, diz assim, o professor Cavaco Silva temos sempre que o ouvir porque já está há muitos anos nisto, é o político com mais trajeto. Assim como quem diz, agora é que eu estou a perceber o que é que o professor Cavaco Silva estava a dizer sobre isto. Portanto, ele agora percebeu que o professor Cavaco Silva, já agora para que as pessoas fixem sobre, eu estive a ver os números para ser mais preciso, o crescimento do PIB a preços constantes no professor do Cavaco Silva naquele período tudo é de 45%. No de Guterres é de 20 e tal, depois temos 2 no Santana Lopes e no Durão Barroso, e depois temos, não quero errar, de Pedro Passos Coelho é menos 4,1, e, portanto, de António Costa seria 10,8. Portanto, o que António Costa está a fazer no crescimento, basicamente, é recuperar aquilo que fomos obrigados a perder com a Troika. Mas, na prática, o Joaquim tem razão, o trajeto, e esse é também outro problema da entrevista, é que o trajeto de entrada para o euro, com o PS a governar estes anos todos, não permitiu o crescimento sustentável. Pois. E, portanto, não vale a pena depois estarmos aqui com grandes discussões ideológicas. Em termos práticos... Factos são factos. Factos são factos. Foi isto que aconteceu. E, portanto... Já agora, antes de passar ao Joaquim, deixa-me só clarificar o que eu estava a dizer em relação ao Chega há bocadinho. Eu não discordo quando tu dizes que o Chega tem alguns movimentos lá nacionalistas. Não é isso que estou a dizer. O que eu estou a dizer é, o Partido Comunista, numa certa história da democracia portuguesa, depois do 25 de Abril, esteve concretamente ligado a uma tentativa de tomada de poder para transformar Portugal numa ditadura. Sim. O Chega não tem esse track record. Certo, daí, foi isso que levou Mário Soares a separar, a isolar o PCP do resto dos outros partidos. Joaquim, vou voltar a si. Porquê é que o Primeiro-Ministro está tão desassossegado nos últimos meses? Fala mal para os jornalistas, é arrogante, grita no Parlamento, perde as estribeiras no Parlamento. Porquê? Porque aquilo que está a fazer não é aquilo que ele sonhou fazer. O que é que quer dizer isto? Ele está-se a marimbar para a posição atual dele, quer ser um maioral na Europa? Não, está frustrado com aquilo que tem sido o seu exercício do poder. E como não está em posição de descobrir bodes expiatórios para aquilo que corre mal, e não está em posição porque é um centrista e, portanto, o que está no centro tem sempre de utilizar os outros para justificar o centro, não pode, a partir do centro, criar dentro do centro os seus bodes expiatórios. Porque isso seria... o único que seria capaz de fazer isso era o Dr. Mário Soares,
como dizia o Vítor Cunha Rego, Mário Soares é uma bola de borracha, quanto mais se lhe bate, mais alto ele vai. Não é o caso deste administrador, porque é de facto um gestor do que existe. O Joaquim chamou-lhe administrador. Administrador. Barra gestor, ok, está bem. É um gestor do que existe. Mal, mas... não é um criador. Não é? Um administrador é o que administra. Não tem rasgo. O criador é o que lança a empresa. Não é? Bom, é o dono. Não é? Mas o ponto essencial no caso da retórica do primeiro-ministro é que presta-se à desilusão muito rapidamente. Enquanto com José Sócrates a desilusão significava o salto em frente e a ultrapassagem de todas as prudências e precauções, no António Costa ou engorda ou deprime. Não tem engordado, portanto deve fazer algum exercício físico, mas está a começar a deprimir. Isto Se calhar as duas coisas. Não, está a começar a ficar frustrado com a sua própria incapacidade. Sim. Ainda é mais sensível isso no facto dele não se preocupar com a interpretação da estagnação a que preside. E nesse aspecto, o efeito da moeda, o efeito do euro, continua a ser o fantasma que está por cima da sociedade portuguesa. Exatamente. Porque por má compreensão do euro. A má compreensão. A sociedade portuguesa e os seus dirigentes não percebeu o que significa viver com a moeda. Não interpretaram o que era a moeda comum. E a moeda comum não significa só, não pode desvalorizar para ganhar competitividade. Não, a moeda comum significa uma outra coisa. Mudaram as regras de regulação da economia. E é por isso que o sistema bancário teve o choque que teve, justamente porque não houve ajustamento, não houve adaptação da regulação ao que seria a disciplina da moeda comum. E embora Guterres tivesse dito que o euro era o altar em cima do qual se ia construir a Europa, de facto depois o que tivemos foi o Vítor Constâncio dizer agora Portugal é como o Mississippi e portanto não tem problema de balança de pagamentos porque a União resolve essa questão. Esqueceu-se de perguntar onde é que estava a capital desse novo Mississippi, não é? Porque era essa capital que nós teríamos que obedecer. Como não obedecemos, estamos agora a fazer esse percurso. É um percurso de pedras e não um percurso de caminho asfaltado, mas estamos a fazer esse percurso e é o António Costa que tem de continuar esse caminho para onde fomos atirados pela Troika, que ele começou por criticar e por se opor àquilo que a Troika propunha, para a seguir, com a mesma cara, estar a fazer tudo aquilo que a Troika disse para fazer. Uhum. E recebendo, aliás, os elogios por isso mesmo. É esta plasticidade, esta capacidade de se adaptar às forças e às circunstâncias que torna o papel do António Costa tão importante na política portuguesa. Isto é, não conseguíamos substituí-lo por outro. Nem sequer o António José Seguro daria, digamos, uma substituição tão eficiente como o António Costa é. Mas isso não significa que nos esteja a dirigir por mérito próprio. Não, ele está na posição
onde, se não fizer nada de errado, já está apontado para fazer certo. E quem produziu isso não foi a sociedade portuguesa, nem foram as eleições em Portugal. Quem produziu isso foi a evolução da União Europeia. É a evolução da União Europeia, com os novos que entram, com os novos problemas que surgem, tudo isso valorizou a posição portuguesa e abriu o caminho para onde nós temos vindo a avançar. Podemos crescer muito mais, podemos crescer mais depressa, mas temos caminho. E isso não podemos retirar ao mérito do António Costa. No modo como ele usa esse mérito é que está o problema. Porque esse mérito tanto pode ser usado para o tal poder bonapartista, isto é, para acumular poder pessoal, como pode ser usado como autoridade orientadora. Alguém que tem credibilidade para nos dizer o que devemos fazer para ter sucesso nos nossos objetivos. Estava a pegar nisto, Joaquim, estava a ouvir o Joaquim, e isto leva-me aqui a um raciocínio que é o seguinte. Quando nós olhamos para os descobridores de Portugal, podemos olhar para Cavaco Silva como o primeiro-ministro que descobre, Mário Soares descobre a democracia e leva-nos para a democracia. Cavaco Silva leva-nos para a Europa. Guterres leva para um conjunto de temas e também para o euro, e Sócrates tenta modernizar o país. Sócrates, se quisesse ligar mais, é um modernista no sentido em que nós estamos a ficar fora das grandes correntes, e faz uma coisa que é muito interessante, que é, obviamente, tornou-se perversa e cúmplice, e obviamente até ilegal, e com os processos que estão aí a correr, da ligação com o poder económico ou com o poder bancário para fazer o tal salto que ele entendia. Eventualmente nós agora desconfiamos porque o salto que ele queria dar também era o salto dele próprio. Era o salto pessoal. Para poder viver em França e, portanto, esse era um problema de natureza pessoal. Mas tinha essa ideia. No caso de António Costa, o problema é que ele não descobre nada. Ele é realmente um gestor da situação. E, mais interessante, ele tem utilidade para um regime que não se conseguiu libertar do Estado. Portanto, se pensar assim, quem é a pessoa certa, porque é que os poderes instalados não gostavam de Pedro Passos Coelho? Porque Pedro Passos Coelho abanou tudo. Portanto, o caso Sócrates quis construir, quis fazer uma nova descoberta por Portugal, fazendo alianças. Essas alianças revelaram-se perversas depois a prazo. O Pedro Passos Coelho chegou e diz, não, eu vou acabar com estas alianças e vamos todos repensar tudo isto. Ora, isso abanou com o sistema. António Costa regressa para vir contar as histórias de sucesso dos outros, quer de Guterres, de Sócrates e até do próprio Cavaco, e não conseguiu explicar ao país que queria mudar o país como ele é. Aliás, é muito pobre, porque nós depois que olhamos para uma entrevista de um primeiro-ministro, deveria ter sempre um capítulo de visão, de criação, de novas ideias. De rasgo. De rasgo. Eu dava quase a dizer, Joaquim, que António Costa é como se quisesse ainda a CEE. Ou seja, o que ele não gosta mesmo é do euro nem da União Europeia. Porque é a CEE dos fundos, das transferências, da coesão. Um dirigente socialista dizia-me a mim em privado que você nunca se iluda, António Costa não vai deixar de ser Presidente de Câmara. E um Presidente de Câmara resolve a iluminação, resolve algumas coisas mais complexas, pede dinheiro ao Poder Central e de vez em quando faz assim umas obras com algum interesse, mas é muito circunscrito. Para ser Primeiro-Ministro de um país tem que ter outro tipo de dimensão como pessoa de visão. Não quer dizer que não seja um grande administrador e gestor, não é nada disso. Porque, aliás, mas não passa disso.
mas não é que não consegue ser mais. E não pode esperar dele um novo modelo, por exemplo. Não se consegue. E isso é que eu acho que vai matar o Partido Socialista. E o país. E o país. Porquê? Porque, como não quis fazer a ruptura que Pedro Passos Coelho apresentou ao país, quis voltar um bocadinho atrás. Aliás, quando António Costa fala nas potencialidades de Portugal na entrevista, fala em duas coisas fantásticas, na segurança e na transição energética. Eu pensei assim, espera aí uma coisa, mas a segurança, que eu saiba, é um fenómeno português que já tem algumas décadas e não é nada, quer dizer, não estou a ver... Não é atribuível a um governo, a um regime. Não é atribuível até ao próprio povo, a maneira como nós nos comportamos. Exatamente. E até ao povo em geral, que tem uma maneira, diria, segura de lidar com os problemas. A transição energética, no momento em que temos esta guerra, em que nós não sabemos o final, vem dizer que está resolvido. E depois fala-me que vai dar ajuda por causa dos custos de energia e que tem folgas. Ou seja, lá vem outra vez o discurso para cima da mesa do administrador que presta contas sobre o... Ou seja, António Costa é um bom dirigente de fábrica, mas não sabe onde é que há de pôr a fábrica. Ou seja, ele está dentro de uma fábrica e as máquinas estão a mexer e ele gera isso tudo. Mas se alguém disser, olha, essa fábrica está aqui mal... da fábrica devia estar ali ao lado e deviam estar a produzir para outras coisas. Ele já não consegue fazer. Deixa-me só colocar uma questão final, estamos com 2 minutos, 3 minutos sensivelmente, aliás, 2 minutos, aos dois, e começo por ti. Porquê é que Marcelo Rebelo de Sousa não abriu a boca para criticar o tom com que António Costa falou? Até Ana Gomes chamou-lhe Marquês de Pimbal. Sérgio Sousa, eu acho brutal, o Marquês de Pimbal é brutal, parabéns à Ana Gomes. Mas repara, Sérgio Sousa Pinto, Pedro Císia Vieira, Alexandre Leitão, porquê é que Marcelo ficou calado? A ver, eu acho que o Presidente da República tem, como é que eu ia te explicar, tem alguma responsabilidade também no sucesso de António Costa, na minha opinião. E eu não sei se ele agora quer ter responsabilidade no insucesso de António Costa, porque ele ainda não tem a solução. Jorge, mas vai ficar ligado, vai a espécie de calcionar esta falta de educação Camilo, do Primeiro-Ministro. Eu acredito, mas ele está a fazer o jogo, está na teoria dos jogos, está no mal menor. Se ele não tem a solução ainda, diz, não me vou agora meter para acicatar mais isto e das águas estarem turvas. Até porque a questão de António Costa vir dizer que se habituam aos 4 anos responde à pergunta que Marcelo fez logo no início do mandato. Se por acaso tiver ideias de ir embora, não se esqueça que eu convoco eleições. Portanto, Marcelo aí está calado. Sobre a forma como os políticos falam uns dos outros, eu acho que não é a obrigação do professor Marcelo vir-se meter nessa contenda, que é uma contenda, diria, tu lhe chamaste taberneiro. Chamei. Aliás, o meu título no Jornal de Negócios foi Linguagem de Taberneiro, mas eu tive quase a escrever O Taberneiro de São Bento, que era o título que eu ia pôr. Mas eu acho que aí fica só mal António Costa e, portanto, é um problema de António Costa pessoal e que ele terá que resolver. Eu estou mais interessado neste momento no António Costa político e Primeiro-Ministro. Eu acho que aí ele repetiu aquilo que tem sempre repetido ao longo do mandato, ou seja, o problema do... Eu acho que o Joaquim disse era gordo, deprimido. Eu acho que é gordo, deprimido e não é inovador. Ou seja, um gordo, deprimido, não é inovador. Portanto, nós habituamos. Aliás, a expressão habituem-se. Eu acho que António Costa ainda não percebeu uma coisa. É que nós já nos habituamos a António Costa. É verdade. Já habituamos, quer dizer, já ninguém, não tendo solução, a gente diz, António Costa, olha, pronto, lá vai andando, valendo da gestão da casa. Joaquim, a mesma pergunta, porquê é que Marcelo não falou? Porque o destino de Marcelo está... São os dois náufragos que o Joaquim costuma falar. Está inevitavelmente ligado ao destino do António Costa. Já não é possível evitar isso. Sim. Isto é, o Marcelo Rebelo de Sousa não pode ter terceiro mandato e, portanto, o segundo mandato é o definitivo. Esse segundo mandato, mesmo que o António Costa desaparecesse no próximo ano, não cumprisse os tais 4 anos
que acha que tem à frente dele, mesmo assim, o Marcelo Rebelo de Sousa já não poderia falar da sua presidência sem referência a António Costa. E, portanto, isso limita muito a capacidade de intervenção direta do Presidente em relação ao Primeiro-Ministro. Mas, em contrapartida dessa limitação, há uma outra abertura de horizonte que o Presidente da República pode usar. Justamente porque o Primeiro-Ministro não fala do horizonte futuro, é o Presidente da República que tem a possibilidade de fazer isso. E nada impede o Presidente da República de explicar aos partidos da oposição, com vocação de serem governo, porque é que não conseguem romper o domínio da posição central. Isto é, o Presidente da República pode explicar como é que se faz a oposição nestas circunstâncias. Muito bem, foi o Think Tank desta semana. Nós voltamos na próxima terça-feira e já sabe, o novo horário passou a ser 17h30. Para o final, fica o pedido sempre, colocar um gosto e fazer partida nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve em mais lado nenhum, mas não vou embora sem lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Fique bem, encontramos daqui a uma semana. Quanto a nós, amanhã de manhã às 8. Muito obrigado.